O Sesc Amazônia das Artes é uma importante rede de intercâmbio das artes e da cultura, que fortalece a criação artística e gera visibilidade para a produção cultural da região que compõe a Amazônia Legal. Em 2021, o projeto alcança sua 13ª edição, se reinventando para o cenário em que vivemos. Viva a arte e a cultura amazônica! Essa é a exposição Eu Tenho a Tua Cara. Ela está aqui na Galeria do Sesc. E essa primeira sala é uma parte interativa, um desdobramento, na verdade, do trabalho principal que está ali na outra sala. E as pessoas aqui, elas podem participar do trabalho escrevendo também pedaços de suas histórias. E essas histórias também estão contadas em pedaços aqui com pontinha de agulha que eu fui cortando, perfurando as fotos e contando também pedaços de histórias de várias mulheres que me confidenciaram. E essas histórias, elas se entrelaçam, né? Não tem uma sequência, não tem uma história lógica, com sequência. São pedaços que vão se montando também. Assim como nas fotos. Assim como também a imagem das mulheres, ela é alterada, né? Eu recorto bocas e olhos e vou fazendo uma troca, formando uma nova imagem, um novo rosto. Com isso eu quero tornar simbolizar uma interação, uma cumplicidade que deve ter entre as mulheres em relação à violência, que eu devo ter o cuidado de olhar e de falar pela outra, mesmo que eu não tenha sofrido ou esteja sofrendo algum tipo de violência. Eu acho que deve haver uma cumplicidade entre as mulheres e entre os homens também, na verdade. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. Essa imagem do trabalho principal é uma coxa de crochê preta, com 49 fotos. Na verdade, tem um simbolismo, né? Porque são 7 mulheres que são mortas diariamente no Brasil. E a cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência. Esse som que está se ouvindo é também um som que foi gravado numa igreja em Portugal. E são pedaços dessas histórias também que foram contados como uma forma de confissão. É a minha voz. E essa voz é movimentada por um sensor. Toda vez que a gente passa aqui em frente, aciona essa voz. Vou passar agora para acionar novamente. Também podem trazer diversas perspectivas de análise, considerando o cotidiano, considerando a singularidade de cada uma dessas mulheres. Então, eu posso me reconhecer ou me aproximar de alguma fotografia em específico, porque vai da realidade de cada um, vai da realidade de cada apreciador, né, perceber que detalhes há de aproximação e também de afastamento. Meu nome é Marlene Barros, a minha formação é em desenho industrial pela Universidade Federal aqui do Maranhão, mas sempre me dediquei às artes visuais.
Embora todo o conhecimento que eu tenha adquirido durante o curso de desenho industrial me sirva hoje, né, para conhecer alguns materiais que eu utilizo no meu trabalho, principalmente nas esculturas. O tema que eu desenvolvo nos meus trabalhos estão sempre ligados ao universo feminino. É impossível a gente ser brasileira, principalmente nordestina, e não se preocupar, não se tocar com a situação de violência e de desigualdade que a mulher é tratada até hoje na nossa sociedade, principalmente na sociedade contemporânea. Então, eu tenho uma preocupação muito grande no meu trabalho com essas questões, né? De procurar discutir, de procurar entender esse lugar da mulher na sociedade. Eu Tenho a Tua Cara é o título da obra que nós gostaríamos de falar também aqui. É um trabalho elaborado a partir de fotografias são 49 fotografias de mulheres, e eu pego as fotografias e corto as bocas e os olhos e troco e costuro novamente, trocado. Eu quero com isso dizer que cada mulher deve se importar com a outra, né? Eu tenho a cara da outra, a outra tem a minha cara, eu tenho a boca, eu tenho o olho da outra, eu tenho que me importar de falar e de olhar pela outra. Essa é a intenção do trabalho. Então, por isso eu faço essa costura, e é um trabalho que ele fica meio chocante, assim, ele desagradável, né? Grotesco, porque lembra um pouco aquela costura que é feita no IML com os corpos. Então, é exatamente para falar disso, para falar dessa violência que acontece com as mulheres até hoje, né? No Brasil, a cada 7 horas uma mulher é morta do feminicídio, é vítima de feminicídio. Isso porque as nossas mídias oficiais, elas são corrompidas. Não dá para a gente saber exatamente a dimensão dessa violência, porque é muito grande. O desrespeito, isso é o feminicídio, mas ainda acontece o estupro, a violência de pancadaria, de palavrão e de tantas outras coisas de desrespeito contra a mulher, que não dá para a gente ficar parado e não se importar com isso. Então, o meu trabalho, as minhas obras, geralmente tratam desse assunto. E às vezes é necessário a gente dar um soco no estômago, né? Para as pessoas realmente se tocarem. Cada um é responsável, cada mulher é responsável, cada homem é responsável de evitar isso. Não é porque a violência não é comigo que eu não vou me importar com isso, né? Então, essas pessoas que cederam os rostos, elas nem necessariamente elas sofreram violências, não. Elas quiseram participar do trabalho. E até abdicar um pouco da beleza, né? Porque não fica bonito, fica muito feio. Essa troca fica uma coisa muito feia, que lembra realmente essa violência. Então, é feita uma coxa de crochê com 49 peças, que são essas fotos que são colocadas numa coxa inteira, uma coxa feita com crochê preto. E em cada fotografia também eu perfurei alguns pedaços de história que as pessoas me contaram. Então eu perfurei com ponta de agulha essas histórias nas fotografias. A vontade de compreender o lugar em que a mulher se encaixa no tecido social contemporâneo e discutir esse assunto é o tema principal da minha arte. Assim como a situação em que algumas mulheres se colocam ou são colocadas nas relações, tornando-se uma espécie de apêndice do corpo do outro, se anulando quando anulam as fronteiras que separam o seu ser do outro ser. A apresentação visual deste trabalho, ela se constrói através da fotografia de rostos de várias mulheres, que são recortadas, as bocas e os olhos trocados entre si, costurados os pedaços de uma na outra, reinventando assim uma nova imagem, um novo rosto, que qualifico aqui como grotesco, pelo seu poder de instigar, subverter o real, nos causando inquietação e estranhamento. A desconstrução da identidade de cada um desses rostos é a minha maneira de questionar, não só sobre o que somos como indivíduos, mas o quanto somos dependentes e responsáveis pelo outro,
para a construção dessa identidade, dessa individualidade. Somos cada um de nós e somos o outro, as alteridades e tudo aquilo com que nos relacionamos. A inserção da costura e do crochê no trabalho, ela deve-se primeiramente ao prazer de costurar. Tecer e bordar sempre me motivaram desde muito pequena. Por ter nascido em uma família de costureiras, cresci rodeada de linhas, de agulhas e pedaços de tecido, que eu usava para fazer roupas de boneca. Essas atividades me possibilitaram um desenvolvimento muito ligado ao universo feminino. Assim, segundo Beauvoir, tornei-me mulher. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Por essa razão, hoje me utilizo desses recursos trazidos da clausura feminina para a arte. O crochê representa a trama que vai se tecendo com o convívio nos relacionamentos. Despende-se muito tempo e cuidado para se tecer uma relação, mas rompe-se um único fio e tudo se desfaz. Tudo se desfaz em segundos. Diferentes tramas são ligadas por um único fio comum, tecido cuidadosamente a partir de possíveis encontros, de individualidades que tornam possível a construção de um coletivo. E é pela trama desse fio que se pode desenhar um também possível substantivo feminino plural. O meu olho pode ser o seu olho, a minha boca pode ser a sua boca, e devo olhar, devo falar por você, tornar-me assim responsável pela sua dor. Deixo meus agradecimentos às mulheres que cederam a imagem dos seus rostos para serem transfigurados através desta intervenção, abdicando da vaidade em benefício da arte. Obrigada. Já frequentava uma menina, e frequentava a casa de uma menina, que tinha um irmão bem mais velho que nós. Sendo uma mulher preta e pobre, tive que lutar muito contra o preconceito e o assédio desrespeitoso dos homens. Meu padrasto era um pedófilo. Casou-se com a minha mãe, com a intenção de usar a minha e a minha irmã como vítimas. Meu pai não me reconheceu como filha. Eu sofri muito a falta do seu nome nos meus documentos de registro. Me convidou para visitar sua avó e me levou para um hotel e disse que eu ficasse à vontade, que a sua avó já estava vindo. Vivia um conto de fadas junto a um príncipe encantado, até ele se transformar num monstro violento e autoritário. Eu era vestido com roupas de menino para não ser molestado, enquanto vendia balas na rua. Meu pai espancava minha mãe na frente dos filhos e nós morríamos de medo e nos sentíamos impotentes diante de tanta violência. Meu marido foi embora quando meus filhos eram ainda pequenos. Eu tive que me virar sozinha, criar os meus filhos com trabalho e honesto. A vergonha de falar me obrigava a aceitar a violência física e moral com que era tratada. Eu apanhava diariamente.